Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a esta nossa devocional. Nós estamos retomando as meditações feitas a partir do livro dos Salmos. Estamos no Salmo 6. A Bíblia Mensagem traz assim o início do Salmo 6. Ó Eterno, pare de gritar comigo, não me ponhas mais de castigo. Trata-me bem desta vez, pois estou carente de afeto. Não vês que estou coberto de hematomas, pancadas que doem no corpo e na alma? Ó Eterno, quanto tempo ainda falta para que me des uma folga? O Salmo 6 é um salmo de súplica individual e é também um salmo de lamento, mas, sobretudo, um salmo penitencial. Nós não sabemos exatamente a circunstância concreta, existencial do autor do Salmo 6, mas nós sabemos de uma coisa. Primeiro, ele estava gravemente enfermo. Segundo, ele tinha consciência que esta enfermidade fazia parte de uma ação disciplinar, corretiva da parte de Deus em face de algum pecado ou alguns pecados ou a estrutura de uma vida em desarmonia com a vontade de Deus. Seja como for, o salmista deste salmo retrata exatamente o que significa para nós o pecado. O pecado de todas as doenças é a pior de todas. Não há nada que se compare ao pecado em seus efeitos. As doenças mais graves, mais letais, o máximo que elas podem fazer é destruir o corpo físico e levar a nossa vida física embora. Ou seja, as doenças que atingem os nossos corpos, elas põem fim à vida física, à vida terrestre. Uma vez que chega a este termo, a doença simplesmente desaparece. Mas o pecado é uma doença que, além dos seus efeitos psicossomáticos, porque o pecado também tem efeitos sobre o nosso corpo e também efeitos sobre a nossa mente, o pecado também tem efeitos sobre a nossa alma, e quando não devidamente tratado por Deus, e quando não há uma resposta de fé, de humildade, de confissão de nossa parte, os efeitos deletérios do pecado não se restringem apenas e tão somente à ordem desta vida e destas coisas. Antes, o pecado nos acompanha, ele nos alcança, ele passa desta vida física e nos acompanha em nossa vida espiritual. E se não recebemos aqui e agora o devido tratamento dado por Deus, e se nós não respondermos à graça desta disciplina em submissão, obediência e fé, nós não atingiremos a cura, e a morte pura e simplesmente não porá fim aos nossos sofrimentos. Antes, abrirá um tempo de maior sofrimento ainda. Portanto, é tempo de graça, é tempo da paciência, é tempo da misericórdia de Deus, que agora nós sejamos fustigados por sua disciplina. É tempo, ainda que nós não suportemos e precisemos de um refrigério e possamos clamar com toda a liberdade dos filhos de Deus, que o Senhor deixe de gritar conosco, como está na Bíblia Mensagem, que o Senhor cesse, por assim dizer, o tempo do castigo, que nós voltemos a ser curados, restaurados e tenhamos maior liberdade, maior tranquilidade e felicidade com a nossa condição, ainda assim que nós não entendamos, como diz a carta aos Hebreus, os sofrimentos do tempo presente impingidos pela disciplina, que nós não gostemos, ainda assim o intento, o fim de Deus, o propósito de Deus em sua disciplina é restaurar-nos, é curar-nos, é fazer com que a nossa consciência da sua dependência e ao mesmo tempo a apreciação da sua graça, bem como a altíssima consideração por sua misericórdia e por seu amor, fiquem mais nitidamente impressos em nossa mente e em nosso coração, o que provocará em nós 3 grandes atitudes: a humildade, a ação de graças e, sobretudo, uma vida de maior dependência de Deus.
porque sempre que nós reivindicamos qualquer tipo de autonomia, sempre que nós desejamos qualquer tipo de liberdade para fazer pura e simplesmente a nossa vontade, tirando Deus da equação das nossas decisões e opções, seguramente entramos num caminho muito escorregadio, pecaminoso e andamos muito longe da vontade desse Deus, o que necessita de fato, pelas muitas enfermidades espirituais que nós amealhamos por causa destas coisas, um tratamento às vezes longo, às vezes muito invasivo, às vezes doloroso da parte de Deus, mas que no fim redundará em nossa cura e em nosso bem. Louvemos a Deus pelo tempo da disciplina. Agradeçamos ao Senhor pelo tempo em que Ele nos coloca de castigo, por assim dizer, pelos tempos em que sua voz se avoluma aos nossos ouvidos para captar, chamar a nossa atenção e sensibilizar-nos quanto ao fato do pecado. Louvemos a Deus, que tem sempre pensamentos de paz, e os seus desejos, o seu intento último sobre as nossas vidas é restaurar-nos para sermos mais conformados à imagem do seu Filho Jesus. E que Deus muito, muito te abençoe.